Hélio, eu vou pedir para você ligar o seu microfone, você está com o microfone desligado. Desculpa, pessoal. Novamente agora. Agora sim. Agora sim. Estava mutado aqui. Boa noite, pessoal. Em nome do Instituto Mises Brasil, dou boas-vindas a todos vocês. É uma honra estar aqui com vocês hoje e termos essa aula magna sobre a Constituição brasileira e, eventualmente, uma nova Constituição, com o nosso querido professor Modésto Carvalhosa, de quem sou amigo há muito tempo, de quem sou admirador há muito tempo como jurista e agora também editor pela LVM. E teremos a participação especialíssima dos caros amigos Salim Matar e Luiz Felipe Bragança. Então, pessoal, hoje começam as vendas desse curso maravilhoso sobre a Constituição que o professor Modésto Carvalhosa vai ministrar aqui pelo Instituto Mises Brasil, em parceria com o Instituto de Formação de Líderes. Então, a ideia de hoje à noite é eu fazer primeiro uma breve descrição do curso, passo para o Modesto falar um pouco sobre o conteúdo do curso, e a gente, então, começar uma discussão sobre
como a Constituição brasileira hoje atrapalha o Brasil e, eventualmente, como uma nova Constituição, idealmente no modelo do professor Modesto Carvalhosa, como essa nova Constituição pode efetivamente fazer a diferença para o Brasil. Então, essa é a ideia. O curso do professor começa a ser vendido hoje e vai até o dia 14 de julho as vendas. São 8 sessões, sempre ao vivo com o professor Modesto, todas quintas-feiras. Então, 8 sessões, 8 encontros, uma vez por semana, todas as quintas-feiras. Tá? Por causa da importância do tema, o preço que a gente está fazendo, principalmente a pedido do Salim, a pedido do Modesto Carvalhosa, é um preço super favorável, R$ 199. Então, por favor, pessoal, não deixem de fazer e divulguem esse curso fundamental. Vai ser um espetáculo. Então, já começando, eu queria passar a palavra para o nosso querido professor Modesto Carvalhosa para ele contar um pouquinho qual que é a ideia do curso. Depois a gente começa um debate, uma discussão sobre a Constituição atual, sobre uma nova Constituição. Então, professor Modesto, bem-vindo, um enorme privilégio, como sempre, estar com você e estar fazendo, junto com o IFL e com o Instituto Mises Brasil, esse curso. Boa noite. Hélio, eu fico muito honrado de participar mais uma vez das atividades do Instituto Mises Brasil e do Instituto de Formação de Líderes, com a presença aqui sua e do Salim Matar, e também do Luiz Felipe Olias Bragança. São grandes batalhadores pelo Brasil, cidadãos prestantes que procuram realmente melhorar esse país, e, de qualquer maneira, dia e noite. São militantes full-time do nosso país. E gostaria muito de apresentar esse curso em oito aulas, exatamente tendo em vista que o Brasil é um país que nós não percebemos as coisas muito bem. Nós temos uma permanente crise político-institucional desde a Constituição de 1988 e temos o sentimento a cada 4 anos de que o próximo governo promoverá a restauração da legitimidade das instituições e da autoridade do Estado. A ideia de que essa regeneração da política, da decência da política, depende dos líderes, tem mostrado nesses últimos 30 anos que ele não funciona, porque realmente entra um governo, tem crise, entra um governo, tem outra crise, tem outro governo, tem outra crise. E assim nós temos crises e crises, e impeachments, e pedidos de impeachment, e vai assim, e vai assado, e nós temos um Estado que prejudica profundamente a nação e sua atividade produtiva, os empresários, os que trabalham nas empresas, enfim, o povo brasileiro. Portanto, nós temos que ter soluções de natureza estrutural, que começam dentro da Constituição, que permitem realmente que se desestruture essa oligarquia política que está aí e que permanece, faça sol, faça chuva, tendo um governo de direita, de esquerda, de centro, essa fisiologia ou do centrão, que chamam de centrão, que domina o país e que leva ao atraso do país. De modo que, quando eu escrevi esse livro, Uma Nova Condição para o Brasil, de um país de privilégios para uma nação de oportunidades, a ideia de fazer um curso sobre esse livro foi uma ideia que vocês tiveram, que o Salim teve, que você teve, e que, portanto, os institutos estão aí agora organizando. E ele é dividido em 8 aulas, as quais a primeira delas eu vou apresentar as razões para uma nova Constituição, para que o Estado seja a serviço da sociedade civil e não uma sociedade civil a serviço do Estado. Vou fazer, na segunda aula, uma análise estrutural da Constituição de 88, para mostrar que existe uma casta imune a riscos políticos e econômicos no Brasil, existe a partidocracia no Brasil e o povo que se arranje, os empresários que se arranjem, ou os que se produzem que se arranjem, tá certo? E que corram todos os riscos da sociedade.
A terceira aula, eu vou falar da oligarquia política, que se apropria das verbas públicas e comanda os órgãos da administração e degrada os serviços públicos. Essa terceira aula é muito importante, que faz o encadeamento de todas essas desgraças que nós temos, de péssimos serviços públicos, de todo o serviço público está na mão desses comissionados aí dos políticos, tá certo? E as verbas públicas são apropriadas pelos próprios políticos. Enfim, e assim na quarta aula teremos uma exposição sobre reformas estruturais no plano político, um desestímulo ao profissionalismo político. No Brasil, existem profissionais da política. Em vez de serem trabalhadores, vão lá, trabalham, se esforçam, empreendem, não. São políticos profissionais. Estão ali há 20, 30, 40, 50 anos. Esse é o grande mal também do Brasil. Precisamos acabar com esse sistema de profissionalismo político. Também, na quinta aula, vamos falar das reformas estruturais no plano institucional e na necessidade de políticas públicas de Estado que passem de um governo para outro, que sejam progressivas e que não fique um governo faz alguma coisa e corta o que o governo anterior fez, depois vem outro governo, volta, retoma, e assim. Nós nunca fazemos políticas públicas de Estado que possam ter consistência e vantagem para o país. A sexta aula sobre reformas estruturais no Poder Judiciário, que é fundamental. O Poder Judiciário, não o Poder Judiciário que no Brasil funciona regularmente, estou falando da cúpula do Poder Judiciário, do STF, como está organizado o STF. Não há a menor condição. Nós temos estabilidade não só jurídica, como estabilidade institucional no Brasil. A instabilidade institucional jurídica no Brasil é uma coisa gravíssima. Depois, na sétima aula, falaremos de reformas estruturais no orçamento, que é importantíssima essa reforma no orçamento, e também na ordem tributária, que se discute hoje largamente no Brasil, e não se faz coisa nenhuma para realmente melhorar a questão tributária no Brasil. Também vai se discutir o fim das emendas parlamentares ao orçamento e também a questão das despesas tributárias. No Brasil é muito pouco, são apenas 268 bilhões por ano de vantagens tributárias que se dá a determinados grupos, em detrimento de toda a atividade produtiva no Brasil. E na oitava aula, que é a última, eu vou falar sobre reformas estruturais na ordem econômica, obviamente, sobre a questão da privatização. O Salim é um dos grandes próximos, grandes pessoas que lutam por isso, e também na ordem social, a questão das privatizações como política permanente do Estado a longo prazo, certo? E também a questão do meio ambiente, do clima e suas projeções na questão econômica, que também deve ser bastante enfatizada. Esse é o plano das aulas, e acredito que nós não vamos apresentar uma aula expondo uma posição, mas simplesmente fazendo uma aula para se estabelecer uma discussão democrática a respeito desse tema. Que no Brasil, infelizmente, nós perdemos o hábito da discussão democrática. Você é a favor do Bolsonaro, você é isso ou aquilo, você é do Palmeiras ou é do Corinthians, você é do Flamengo ou é do Fluminense. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Quer dizer, o Brasil não discute mais democraticamente as ideias para melhorar o país. Você primeiro se identifica na sua corrente ideológica ideária, e depois começa a brigar com o outro. Uma discussão democrática no Brasil. Então, esse curso, que vai ser de meia hora de exposição e meia hora de debates, é exatamente para podermos discutir as ideias e, a partir dessa discussão, melhorar as ideias, melhorar as propostas que estão apresentadas no meu livro, que serão reproduzidas no curso. Isso é fundamental para se ter uma ideia que nada é definitivo numa democracia. Democracia é um
sempre um regime cujas ideias estão sempre progredindo, no plano social, no plano econômico, no plano individual. É um regime de abertura de novas possibilidades para as pessoas. E, portanto, esse curso é uma grande discussão democrática que vai se realizar e não uma questão de imposição de ideias que vão ser apresentadas. Então, essa é o que eu quero fazer e conto, evidentemente, com uma participação muito ativa de todos aqueles que se inscreveram no curso. Muito obrigado. Maravilha, professor. Então, cada sessão presencial com você, então, meia hora de exposição e meia hora de debate. Então, são 8 sessões no total e, claro, as aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma, viu, pessoal? Quem assinar vai ter tudo lá disponível a qualquer tempo para vocês assistirem. Modeste, você mencionou na 7ª aula, você vai falar sobre aspectos tributários também. Estamos vendo esse pacote de maldades essa surpresa do ministro Paulo Guedes mandar para a gente, uma revolução de arrecadação, puro intuito arrecadatório desse pacote de maldade, criando imposto, fazendo uma confusão danada. Depois eu quero saber também, eu vou passar a palavra para os outros participantes, mas eu quero saber também como é que se faz para ter uma Receita Federal de Estado e não que está pendurada no Executivo justamente com o intuito arrecadatório. O nosso Paulo Guedes foi sequestrado pela Receita Federal e estão mandando um resgate ser pago pela sociedade. É uma coisa de louco esse troço aqui que está acontecendo no Brasil. Mas antes eu queria passar a palavra para um grande especialista em constituições no Brasil. Eu sei desde que eu conheço o nosso caro Luiz Felipe Bragança, ele estuda as constituições, todas elas, está sempre preocupado em como a gente pode melhorar o arcabouço legal brasileiro, o arcabouço jurídico, o arcabouço constitucional brasileiro, e porque, afinal, sem dúvida, se a gente quer ter um Brasil melhor, a gente não pode ter uma Constituição que não defende o Estado de Direito, né, que é tão contraditória, ambígua, que pode ser interpretada de qualquer forma pelo Supremo Tribunal Federal, como a gente vê muitas vezes, né? Tem muita ambiguidade e acaba sendo decisões politizadas. Não se tem o Estado de Direito efetivamente no Brasil e parte dessa culpa é da Constituição. Então, meu caro Luiz, eu queria te receber, parabenizar, como sempre, pelo teu trabalho, pelo seu livro, porque o Brasil é um país atrasado, que trata exatamente desse tema que a gente está discutindo aqui. Então, eu queria já te perguntar por que essa nossa Constituição não é adequada e a tua opinião sobre esta Constituição que o Roberto Campos chamava de Carta de Papai Noel, porque ali está uma série de desejos de todo mundo, promessas para lá e para cá, e não fica bem claro quem é que tem que pagar por cada uma dessas coisas. Boa noite, Luiz. Boa noite, muito obrigado, Hélio, obrigado, professor, aí pelo preâmbulo também, Salim Matar, saúdo aí a sua presença aqui nesse canal. Bom, respondendo a pergunta curto e grosso, porque a Constituição de 88, ela não é boa e está petrificada, já falindo, carcomida, é porque ela não foi a única nesse modelo que deu errado. Então, a gente está com o modelo constitucional errado. Nós estamos com o modelo constitucional de 1934, que foi a primeira Constituição social-democrata. Essa característica de constituições sociais-democratas, constituições socialistas, são constituições de alta intervenção do Estado, não são constituições que dão soberania popular, ou seja, a população não tem esse poder, conforme falsamente é dito até na própria Constituição. Isso é falso. A Constituição ela é feita para que o Estado seja soberano, o Estado defina tudo, o Estado intervina em tudo. Então, quando você tem um modelo de intervenção extremamente ativo e com poderes muito amplos, você tem essas instabilidades que estamos gerando. Estou falando grosso modo aqui, a gente pode entrar em detalhes setoriais até, mas essa é a característica, não é só de Brasil não, tá? Todos os países que adotam esse modelo de uma Constituição intervencionista,
ela tende a se extinguir em função da instabilidade e da autointervenção que ela gera. E entendendo muito bem, como colocou aqui o professor Carvalhosa, a vida ela flui, ela tem evoluções. E se a Constituição ela é interventora em um momento político, em função dessas evoluções, no segundo momento político ela pode não ser relevante. Então tem que reintervir, tem que reformar, então tem que rever. Então, isso cria instabilidade institucional, cria instabilidade de governo, cria instabilidade de modelo. Aí os investidores saem do jogo, porque começam a ver que, poxa, peraí, aqui não temos um regramento que é perene. Né? Então, para você ter um regramento perene, você tem que ter poucos regramentos. Exatamente, mais uma vez, porque a sociedade, a atividade econômica, a atividade social, política, ela flui, ela evolui. Né? Então, se você tem institucionalização de absolutamente tudo, você vai ter que estar sempre reformando o teu papel constitucional. E isso é que gera extrema instabilidade política, ao mesmo tempo que gera esses períodos populistas de salvadores de pátria que vem aí para intervir, fazer e salvar, e aí começa com um novo plano e pronto, aí já vem todo o impacto econômico que flui disso. Então, resumindo aqui, tentando aqui abrir bastante aqui o debate para todos aqui, temos o modelo social-democrata, precisamos sair desse modelo social-democrata. Aí você quer dizer assim, então quer dizer que a gente vai virar um modelo liberal? Olha, o liberalismo foi quem trouxe a ideia de Constituição para o mundo. Né? Lembrando, ali 300 anos atrás começou um movimento constitucionalista em todos os países, e o Brasil, aliás, com um ancestral meu, era constitucionalista. O Brasil nasceu constitucionalista. Quando ele se independizou e se formou como em Brasil Império, ele nasceu com uma Constituição. Né? Várias referências a isso também, nessa parte histórica. Muito errado aqueles que acham que era um país absolutista. Mas, enfim, então essa missão de constitucionalidade, ela veio dos liberais mais tarde, no século XX, que surgiu essa ideia de Estado social, né, que é o que a gente vive. É um Estado que faz tudo, é um Estado que dá educação, é um Estado que dá saúde, é um Estado que dá previdência, é um Estado que tem lei trabalhista, é um Estado que faz assistencialismo, é um Estado que resolve todos os problemas da sociedade. A sociedade não precisa fazer absolutamente nada, que o Estado faz tudo. Esse é o modelo social-democrata. E é exatamente isso que a gente precisa sair. Não quer dizer que a gente não vai ter programa assistencialista, não quer dizer que não vai ter saúde, não quer dizer que não vai ter a questão de educação, nada, não é esse o ponto. O ponto é que o regramento não vai estar constitucionalizado. Então, ele permite que a sociedade se adapte, que as regras sejam locais, e essas regras locais possam se adaptar mais rapidamente, mais facilmente. Essa é que é a ideia aqui. Muito bem, gostaria de abrir o debate com relação a isso. Muito obrigado pela pergunta, Hélio. Saudações. Obrigado, Luiz. Eu queria passar já a palavra para o meu caro amigo Salim Matar, para ele fazer os comentários dele. E dizer, Modesto e Luiz, por favor, podem intervir a hora que quiserem, porque aqui é um debate aberto, vocês podem comentar a hora que quiserem e entra na câmera aqui, o Soli que está aqui controlando, ele já coloca. Luiz, só uma coisa, Constituição de 1824, do teu tataravô, sei lá qual é o nível de tataravô que você tinha, um espetáculo de Constituição, por sinal, né, onde a lei tinha que valer para todos. Fala muito da isonomia que o Modesto defende para caramba, não pode criar vantagem para grupos específicos e esse tipo de coisa. Depois você volta a esse tema. Salim, boa noite. Constituição maravilhosa de 1824. Melhor Constituição que o Brasil já fez. Ok, boa noite a todos. Concordo com tudo que o Modesto e o Luiz Felipe falaram. Eu só gostaria de acrescentar algumas coisas sobre a Constituição. A primeira é o seguinte, algumas pessoas têm me abordado, dizendo, mas Salim, nós vamos fazer uma reforma da Constituição, uma nova Constituição agora, nesse clima de polarização? Eu falei, olha, uma nova Constituição é igualzinho a um campeonato. Você tem que preparar os atores, os jogadores, tem que existir o aquecimento, a preparação, jogos iniciais, para depois jogar a partida. Então, não estamos falando de uma Constituição imediata para esse momento, nesse momento com tanta polarização. O que nós estamos defendendo é que é necessário uma nova Constituição, senão continuaremos sendo um país fadado a ser esse país que nós somos. Nós precisamos de uma nova Constituição. A nossa Constituição de 88 foi feita olhando-se pelo retrovisor e não para frente. Mais ainda, ela foi uma Constituição híbrida. Ela começou parlamentarista e, no meio do caminho, mudou para presidencialista.
ela está cheia de conflitos de competência dos poderes na sua autonomia e harmonia. Ela gerou dificuldades administrativas e dificuldades econômicas. Sobrepôs obrigações de estados e da União. Não foi uma constituinte exclusiva, fundamental. Houve conflito de interesses. Ou seja, os políticos naquela época eleitos fizeram uma Constituição e continuaram políticos, se reelegendo. Não pode. Uma Constituição tem que ter isenção de conflito de interesse. Por isso, só por esse motivo, já tem motivo suficiente para se fazer uma nova Constituição, porque a nossa Constituição foi feita pelos mais interessados em fazer uma Constituição, que foram os políticos. E é interessante que as pessoas que fizeram a nossa Constituição não aprenderam nada na economia mundial. Tiveram anos de governo de Thatcher e de Reagan, mas não aprenderam. A nossa Constituição foi feita um ano antes do Muro de Berlim cair e os nossos, então, legisladores tinham um viés anti-Estados Unidos, anticapitalismo, e daí saiu uma Constituição absolutamente social-democrata. Gente, tem 35 anos que os sociais-democratas governam o país, desde 1985. Olha o país que nós temos. Nós temos 11 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, frutos de 35 anos de governos sociais-democratas e dessa Constituição, que, apesar de ela dizer que o cidadão tem direito à educação, isso ficou apenas no papel. Na realidade, nada disso aconteceu, porque a nossa Constituição tem um grupo de privilegiados que utilizou de nossa Constituição para, de alguma forma, obter vantagens ao longo do tempo. Então, houve muito lobismo durante a Constituição e empresários procuraram manter financiamentos do BNDES, sindicalistas obtiveram o imposto sindical obrigatório e por aí vai. Então, foi uma Constituição corporativista. E nós precisamos agora fazer uma alteração, porque este modelo de Constituição do bem-estar social não funcionou. Como o bem-estar social, depois de 35 anos, nós temos 60 milhões de brasileiros que necessitaram de ajuda na pandemia. Então, essa Constituição trouxe, sim, o gigantismo do Estado e trouxe uma péssima distribuição de renda. Mais Estado, menos cidadão. Nós precisamos deter isso. E o mais importante de tudo, faça uma reflexão comigo. O ativismo judicial está exacerbado. Chega ao ponto de um juiz do Supremo dar 3 dias para o governo federal informar qual o plano de vacinação para tribos indígenas. Ora, se você deseja estar no executivo, candidate-se. Mas, de acordo com a Constituição, o Supremo deveria interpretar se as leis são constitucionais ou não. E, nesse momento, onde o Supremo hoje está em xeque diante de toda a sociedade, nós estamos numa era do neo-inconstitucionalismo. Tudo é inconstitucional. Então, o ativismo judicial se perdeu e, de alguma forma, nós precisamos urgentemente fazer uma nova Constituição para deixar bem claro o que é o papel de cada um dos 3 poderes. Porque hoje chegou a tal ponto que, por exemplo, o Senado solicita ao Supremo autorização para prorrogar o CPI. Imagina, o Senado abdica de seu poder legislativo e se torna subserviente ao Supremo. Isso significa que as coisas não estão bem. Nós precisamos consertar isso. Nós precisamos consertar o Brasil. Nós precisamos cuidar dos brasileiros necessitados. Nós precisamos de reduzir tamanha pobreza e desigualdade.
E isso começa com uma nova Constituição aberta, olhando-se para o futuro, e não uma Constituição revanchista, como foi a Constituição de 88, olhando-se para o passado, e que foi uma Constituição com muito romantismo, muito populismo, e uma Constituição de caráter absolutamente social-democrata. 35 anos, não deu certo. Temos que mudar isso. Modesto, o que você considera? Aliás, para o pessoal que não sabe, o Modesto acabou de lançar pela LVM o livro Uma Nova Constituição para o Brasil, que já é best-seller, que já está indo para a segunda edição. O que você acha sobre o que falaram Salim e Luiz, Modesto? Está no mudo. Agora. Eu acho que o Felipe fez um resumo brilhante, em pouquíssimos minutos, como também o Salim, a respeito das questões que são muito importantes. É difícil falar de todas elas, mas eu me quero lembrar, da parte do Luiz Felipe, a observação de que o povo não é soberano. Realmente, o povo não é soberano no Brasil. Não é soberania, porque os partidos políticos, eles obrigam, quer dizer, a Constituição de 88 obriga que você, para entrar na vida pública, você tem que entrar através dos partidos, que é o artigo 14 da Constituição. Então, você tem que passar pelos donos dos partidos, pelo fulano e tal, pelo Arthur Lira, tá? Para ser candidato, pelo Serra, pelo não sei quem, entendeu? Pelo Lula, entendeu? Para poder você entrar na vida pública. Então, quem quis no Brasil é a soberania dos partidos políticos. Então, na sua maioria, fisiológicos, com pH. Como o príncipe Luiz Felipe é com pH, também os fisiológicos no Brasil, os partidos fisiológicos com pH também, entendeu? Então, é uma fisiologia total. E nós temos no Brasil uma estrutura, como ele falou muito bem, de instabilidade permanente. Agora estão nas ruas à esquerda. Em 2016, 2017, a partir de 2013, estavam nas ruas o centro e o centro-direita, e sempre pedindo impeachment, um do outro quer impeachment. E nós somos o país do impeachment. Se o impeachment não chega a se lograr o impeachment, assim, é uma hipótese da queda das instituições, da queda do poder eleito. Então, você veja a instabilidade que vem de uma estrutura constitucional que criou essa casta de políticos que mandam no Brasil, que é um atraso absoluto no Brasil, que impede que a sociedade civil seja soberana através da sua cidadania. É exatamente isso. E lembrou muito bem que nós tivemos uma Constituição social-democrata, também com o Salim falou, a de 34, que foi editada sem nenhuma autocrítica dos constituintes, e que realmente é mais, como o Salim também repensou, mais que social-democrata, ela é corporativista, ela é sindicalista, ela está ali só para beneficiar grupos que realmente dividiram o país em dois grupos, o da sociedade brasileira, que é o setor privado, e do setor público, que são 11 milhões e meio de funcionários que têm uma folha de pagamento, vocês estão sentados todos, né? E R$1 trilhão por ano. Você gasta de todos os impostos que o povo paga aí, comprando leite aí no supermercado, comprando mercadoria, ou pagando aí dos lucros das suas empresas, que for, entendeu? Você tem R$1 trilhão. Você já ouviu falar de R$1 trilhão? Para pagar o funcionário público dessa social-democracia, que não presta, como o Salim falou, não presta nenhum serviço público decente. Nós temos um sistema de saúde, o SUS, que é uma maravilha, que é organizado no plano da União, do Estado e do município, integrado, que é um plano extraordinário, um plano inglês sobre a matéria que nós aqui copiamos numa época certíssima. Não funciona, nada funciona no Brasil. Tá certo? E você gasta R$1 trilhão
com essa classe privilegiada que não tem nenhum risco, que tem estabilidade absoluta e que, junto com os políticos, ganham milhões, porque os políticos têm vantagem de todo jeito. Modesto, completo um segundinho, que, além disso, a Constituição atual recepciona 2 regimes distintos, mais uma vez, 2 classes de cidadãos, como nós costumamos falar aqui, o Salim também fala bastante sobre isso, 2 regimes distintos de aposentadoria. O regime próprio, que deveria se chamar regime privilegiado, que é para os funcionários públicos, e o regime o regime geral, que é para todo o resto. O déficit, você falou do 1 trilhão anual de salários de funcionários públicos, é um pouco mais do que isso até, já subiu. Mas de déficit desses regimes de aposentadoria são 20 trilhões. Se você pegar a diferença do que está previsto que sejam de contribuições das pessoas para o regime versus o que as pessoas vão receber desse regime, dá um buraco de 20 trilhões, que é mais de 2 vezes o PIB brasileiro. Isso está tudo escritinho como direito na nossa Constituição, Modesto. Pois é, então você veja desse lado aí, você, pelo estudo do Banco Mundial 2017, que no meu livro anterior a esse eu escrutinei bastante, ele explica o déficit previdenciário atuarial no Brasil 1/3 é do setor público e 2/3 do setor privado. Ou seja, os empregados do setor público são responsáveis por 1/3 do déficit e os empregados do setor privado são de 2/3 do setor do déficit. Só que esse 1/3 não chegava, em 2017, a 1 milhão de pessoas, enquanto que o outro déficit, 2/3, era de 30 milhões de pessoas. Então, 30 avos absorve 1/3 do déficit. Quer dizer, não há país que aguente um Estado desse. O povo brasileiro é um povo arquitrabalhador. Nós temos, vocês sabem muito bem, nós temos centros de excelência no Brasil extraordinários. O Instituto Mises é um centro de excelência, tudo é um centro de excelência de estudos políticos, de formação, que é exatamente a formação da liderança. Tem tudo isso, quer dizer, nós temos todo o estudo, todo o Brasil levantado pelo setor privado, pelos seus institutos e também no setor público. Existem instituições de Estado magníficas. Não adianta nada, que quem manda aí todo o dinheiro é gasto. Todo é simplesmente desbaratado. Quer dizer, como é que você pode ter... Aí você fala, mas isso é um abuso. Não é. Está na Constituição garantido. Porque a Constituição de 88, eu quero apresentar o que o Luiz Felipe e o Salim falaram, a Constituição de 88, ela criou privilégios constitucionais ao setor público, exatamente para que não fosse objeto de lei, porque a Constituição é difícil de mudá-la, enquanto que nas leis você pode mudar, acabar com os privilégios através de lei. Na Constituição, você mudar os privilégios é muito mais difícil. Então, ela é uma Constituição feita para a criação de privilégios que nós estamos vendo. Eu poderia até salientar nesse ponto um aspecto da decrepitude da atual Constituição. O que é esse aspecto? É a petrificação do gestor público. O que está acontecendo é o seguinte: com esse processo de constitucionalização de mais direitos, mais obrigações do Estado, mais tributos para financiar essas obrigações, mais instituições do Estado, mais autarquias, mais agências reguladoras. O que acontece? Quando isso fica no domínio da Constituição, e só a Constituição é que manda, que pode, que regra, etc., quem é que ganha poder com isso? É o judiciário. Então, o que está se criando no Brasil é o gestor público e o legislador público, como eu, nós somos eleitos por fachada somente, porque, efetivamente, nós não teremos, assim, a janela que nós teremos uma possibilidade de fazer aqui alguma mudança em alguma política de Estado, ela está se fechando, porque tudo está sendo constitucionalizado. Então, quem é que vai ganhar? A burocracia, que toma conta de toda a máquina pública, e os juízes, que interpretam as leis, as obrigações, os direitos que regem o Estado.
Então, essa parte de democracia do Brasil vai desaparecer, vai virar uma mera fachada. E eu tenho certeza que eles estão muito conscientes disso, que existe esse plano aí de deixar o ali uma ditadura. Alô? Não, tá, entrou no mute, saiu. Perdão, continua. Corroborando o que o Luiz Felipe está falando, por exemplo, um exemplo aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, cerca de 600 milhões para comprar remédios para 700 mil pacientes. 600 milhões, 700 mil pacientes. Porém, ao judicializar certos tipos de doenças e remédios caros, precisa-se de 900 milhões para 2 mil pacientes. Eu estou falando 600 milhões para 700 mil pacientes. E estou falando 900 milhões para 2 mil pacientes. Ou seja, nós queremos ter um estado do bem-estar social quando, pelo menos, nem alfabetizamos brasileiros. Então, nós estamos numa arapuca, nós estamos numa encruzilhada. De fato, a nossa Constituição foi exacerbada e nós precisamos, sim, olhando para frente, agora com o aprendizado desses 35 anos, porque teve coisa boa da nossa Constituição também, teve coisa boa. Então, com esse aprendizado, nós poderemos fazer, sim, uma Constituição muito melhor. E, Salim, só para complementar aqui esse ponto, vejamos como esse travamento daquilo que é obrigação do Estado em Constituição, como isso gera um buraco fiscal, tributário permanente. Como temos aí despesas obrigatórias que não são sanadas pela arrecadação primária. Estamos dizendo assim, receita tributária não paga as despesas obrigatórias. Isso ano após ano após ano. Então, temos que não somente arrecadar muito mais para poder sanar essas despesas obrigatórias, mas temos que nos endividar a cada ano mais para também sanar essas despesas obrigatórias, que são constitucionais, e a única pessoa que pode mexer com eficácia e monocraticamente são os juízes. Então, veja como se tornou um Estado completamente anacrônico. Está petrificado o nosso modelo. Eu queria só acrescentar, Salim, velho Felipe, o seguinte, aqui, o que seria uma Constituição liberal? Uma Constituição liberal é aquela que, sendo apenas principiológica, tendo como uma Constituição de uns 80 artigos, no caso aí da minha proposta, são 134 artigos, que precisa corrigir tanta coisa que tem que ter lá princípios correcionais. Mas se não tivesse, seria uma de 80. E que permita realmente que a sociedade civil assuma o país. Por exemplo, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país cuja democracia tem muitos defeitos. Essa questão racista e tal, uma coisa horrível. Mas, na realidade, quem é que assume o país? Quem é que assume as universidades nos Estados Unidos? Quem é que manda nas escolas? Eu estou falando do caso do Sarim, falando dos analfabetos, não tem educação. Então, quem é que manda nas escolas primárias e secundárias dos Estados Unidos, todos os estados? É a sociedade civil, a comunidade que está ali, é o condado que manda. O Estado até pode dar um dinheiro ali para mandar os professores, para ajudar. A escola manda. A sociedade manda nas universidades, a sociedade manda nas escolas secundárias, escolas primárias. E assim a sociedade tem todos os institutos, as instituições, são todas elas a sociedade civil que manda no país. Essa que domina, você fala de domínio aqui. Nós, no Brasil, temos o domínio do Estado. O Estado que dá o professor, o Estado brasileiro. Quem tem numa escola de periferia aí tem que chamar as famílias dos alunos para que eles assumam a escola, tá certo? Para que quem tem a escola, aquele fim de semana vão lá fazer festa, tá certo? E sejam alfabetizados os pais também, junto com os filhos. Quer dizer, a sociedade tem que assumir isso. Então, uma Constituição liberal é aquela em que a sociedade assume o país.
assume a nação, assume com responsabilidade. Não é que a Constituição liberal é aquela que você pode comprar e vender, não tem regulamentação, não tem isso. É a sociedade que assume toda a nação brasileira. Não é? Essa é a proposta que eu tenho de uma participação. E o Brasil está apto a fazer isso. Como eu falei, existem milhares de instituições no setor privado, na sociedade civil organizada brasileira, que podem assumir esses encargos de educação, os encargos de saúde, os encargos nas universidades, enfim, criar realmente uma participação ativa e preponderante na sociedade, em todas as instituições do país. A Constituição, criando isso, ela anestesiou a sociedade brasileira, que tudo espera do Estado. E eu gosto muito do seguinte: nenhum governo, de qualquer nível ou tamanho, deveria ter qualquer tipo de direito. Governo não tem direito. Nós, o povo, permitimos temporariamente que alguns de nossos direitos possam estar no Estado, desde que com o propósito dele cumprir os seus deveres e responsabilidade. Estado não tem direito, quem tem direito é o cidadão. E aí vem aquela frase famosa do Reagan: o Estado é o carro, o povo é o motorista, que conduz o carro para onde quiser. Aqui no Brasil está invertido. Quem está no volante conduzindo o povo é o Estado, e o povo é conduzido. Então, nós precisamos inverter a ordem dessas coisas. Perfeitamente. Olha, essas colocações são fundamentais para a gente reforçar a existência de um poder que não está constitucionalizado, que é a soberania popular. Ele, de todos os poderes, não está constitucionalizado. Está lá, está escrito, de passagem, mas não está regulamentado. O que a gente está falando aqui? Estamos falando de ter plebiscito, ter referendo, ter recall de mandato, ter sufrágio universal, no entanto, facultativo, ter candidatura independente, fora do sistema partidário, ter uma série de liberdades que dá a soberania, que traz a quem é que manda, efetivamente, é o cidadão eleitor. Esse é o que tem que mudar. Então, esse poder, olha o que eu estou falando aqui, se ele não está constitucionalizado, os outros poderes são os outros poderes que mandam. E os outros poderes não são poderes soberanos, de soberania popular. Então, esse arranjo, tudo que significa soberania popular, precisa ser constitucional. Se é que há um poder a ser constitucionalizado, é esse. E tem que ser bem definido. Ou seja, qualquer alteração nesse poder, somente com referendo. Não pode ser uma coisa assim, elegeu agora um grupo de deputados, eles vão lá e vão fazer uma mudança na parte constitucional que trata de soberania popular. Não. Tocou em soberania popular, que é uma interferência direta nos poderes, tocou nesse poder, tem que ter referendo. Então a gente tem que ter esse mecanismo projetado dentro da Constituição. Por enquanto não existe. E é exatamente isso que eu diria que está o risco do debate aqui, né? Porque muitos falam, mas isso aí vai desestabilizar o sistema. Outros falam, não, se tiver soberania popular, vai validar o sistema. Eu sou da escola que diz que com mais soberania popular, o sistema se torna validado. Você acaba não acreditando mais no sistema, ele começa a se tornar mais representativo, mais responsivo. Se torna legitimado. Exatamente. Então, essa colocação de soberania popular, que foi colocada aqui pelo Salim e pelo professor Carvalhosa, ela é fundamental. E ela é um quarto poder. Ela é um quarto poder. Precisamos definir ela em Constituição. Na minha opinião, precisamos de mais uns 3 poderes aí, né? De chefia de Estado, Conselho de Estado e também do federalismo, mais bem definido do que o nosso, que existe na Constituição. Tem mais 3 poderes aí, mas já temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, soberania popular, que é o quarto, aí depois temos o chefia de Estado, né, e Conselho de Estado e o federalismo. Enfim, a gente pode entrar nisso depois, quando o tema dessa discussão for uma Constituição que eu quero propor aqui para esse grupo. Mas já convido vocês a serem comentaristas dessa proposta que eu espero submeter nos próximos meses.
Luiz Felipe, eu gosto curso muito da Constituição americana. Adoro a Constituição americana. E eu gosto da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, que é um grande pilar em defesa da liberdade de expressão, e o texto é tão claro que nem o Congresso pode fazer leis que restringem o direito da liberdade de expressão. Olha que espetáculo! Então, realmente, nós temos onde aprender, nós precisamos fazer mais benchmarking para poder fazer uma nova Constituição. É inacreditável que aqueles nossos precursores lá, os pais fundadores dos Estados Unidos, aqueles profissionais liberais, fazendeiros, tenham feito uma Constituição tão bem bolada e que ainda assim tenha gerado uma diluição ao longo do tempo, porque, afinal, quem interpreta a Constituição é a Suprema Corte, que é, no fim, nomeada pelo poder da vez, e acaba que essa Constituição acaba sendo viva demais e sendo reinterpretada. Os pais fundadores possivelmente também ficariam um pouco chocados. Então, não é só, como a gente sabe, esse ponto é só para dizer o seguinte, não é só um papel com palavras bonitas que segura a liberdade do povo, o Estado de Direito, é a eterna vigilância também. Mas eu queria passar, pessoal, para a fase de perguntas. Então, Modesto, eu já queria passar para você. Tem uma pergunta aqui do Bruno Goldstein. Seria o caso de promover o parlamentarismo? E, se caso afirmativo, não geraria troca excessiva de primeiro-ministro? O que você acha disso, Modesto? Bom, o parlamentarismo é um regime que facilita muito a governança pública, e ele é ideal. O presidencialismo a não ser nos Estados Unidos, realmente é um regime que, nos países que foram adotados, sobretudo na América Latina, só deram problemas. Então, o ideal é um regime parlamentarista mitigado, em que o presidente da República nomeia o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro está submetido à sua cassação, vamos dizer assim, pelo parlamento a qualquer momento em que a sua política não condiga com os representantes do povo. Acontece que no Brasil, com o regime de eleição proporcional, com o profissionalismo político, os políticos são políticos profissionais, tem políticos que estão ali há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e quando se aposentam, põe o filho, o genro, a nora. Quer dizer, é uma casta, tá certo? De pessoas que estão ali para defender a sua participação no orçamento, nas emendas parlamentares, suas vantagens, sua corrupçãozinha maior, menor, ou grande, ou pequena, estão ali ceifando e sem nenhum espírito público. Você tem, portanto, um sistema de representação no Brasil absolutamente viciada pelo voto proporcional. Nós não podemos ter voto proporcional. Agora estão até inventando esse negócio de voto do distritão. Isso nem entra aqui na conversa. Então, o que acontece? Você tem que ter um parlamento eleito através do voto distrital puro, em que haja autenticidade da representação. Quando você tiver esse sistema, aqui é um sistema muito recente, na Inglaterra existe desde 1683, 88, aliás. Mas todos os países democráticos têm um voto distrital. Se não tiver voto distrital, em que dá autenticidade à representação, você não pode, também não pode ter reeleição de deputado. De ser deputado não é profissão, meu amigo. Nem vereador, nem prefeito, nem governador. Presidente da República não é profissão. Você vai ali por um mandato e você exerce um serviço militar, seu serviço à nação, ali 4 anos, acabou, vai embora. Então, com essa reeleição, sistema proporcional, partidocracia, em que você só entra na vida pública através de partidos, é muito difícil você instaurar um regime parlamentarista no Brasil, que seria uma catástrofe, que teria de 6 em 6 meses de substituição do camarada lá fisiológico que seria eleito no lugar do outro. De modo que é necessário, primeiro, ter uma representação popular autêntica nas eleições, para depois instalar o regime parlamentarista, que, no meu entender, é um regime ideal, deve ser perseguido sempre. Eu quero ouvir também Salim e
e Luiz sobre parlamentarismo, quero só comentar, a gente falou sobre a Carta da Filadélfia, a Constituição Americana, ontem foi 4 de julho, o Clube Ludovico, que é um clube do livro feito para liberais e empreendedores, o Clube Ludovico do mês acabou de revelar que o livro do mês é O Milagre na Filadélfia, a história de como esse pessoal fez essa carta maravilhosa lá em 1780 e coisinha, 1781, se não me engano. Então, o que vocês acham do parlamentarismo? Rapidamente, Salim e Luiz, 1 minutinho cada um. Luiz. Está no mudo. Bom, o que eu diria? A Constituição dos Estados Unidos, de fato, ela foi um marco importante, foi uma revolução importante ali. Teve muita legitimidade da revolução que aconteceu naquele país no século XVIII. Agora, o modelo presidencialista que eles colocaram ali era um modelo para não fazer nada. Então, é um Estado central com limites muito intensos. E quem comandava o país eram os governos, eram as 13 colônias. Esse é que ia comandar o país da agora em diante. O poder central fazia muito pouco. Ao longo de 200 anos, esse poder central foi ganhando poder. Tá? Então, hoje ele se torna mais centralizado do que antes. No entanto, os estados ainda têm muito mais poder do que o federalismo brasileiro, por exemplo. Então, para o presidencialismo, na minha opinião, dar certo, ele tem que se reverter àquele modelo precursor. O presidencialismo de hoje em dia, ele está ganhando muitos poderes de governo de país. Ou seja, o presidente norte-americano está começando a ter interferência cada vez maior nos estados. E é isso que está gerando uma série de problemas, na minha opinião, em termos de estabilidade política geral. Né? O país não era assim, os Estados Unidos não era assim, tinha diferenças muito grandes, cada um ficava no seu quadrado e fazia suas próprias legislações e tocava a vida. Agora está tendo essa convergência centralista pelo presidencialismo, está gerando uma série de instabilidades. Então, para o presidencialismo funcionar, teria que desarmar praticamente o Estado Federal norte-americano, tirar completamente suas competências. Ele lá está se tornando um Estado social também, gradativamente, está chegando lá. Agora, com o plano Biden, eles querem fazer o modelo brasileiro nos Estados Unidos. Então, certamente vai dar errado. Mas isso é porque ele já tem alguns poderes ali para poder crescer daquilo. Então, eu vejo isso com uma certa preocupação. O modelo parlamentarista, da nossa tradição, como nasceu o Brasil, ele é estabilizador exatamente porque ele separa mais os poderes. Você não tem os salvadores da pátria que são eleitos e vêm surgir. A coisa se torna um pouco mais um trâmite muito mais rápido de você remover primeiro-ministro, destituir governo para restabelecer governabilidade. Não é esse caos todo, tem que fazer impeachment, vamos botar outro. Não é nada disso. Quando você tem muito mais separação de poder, cada poder tem menos poder. Então, quando se remove o poder, não causa esse trauma todo no país. Então, isso acho que é um efeito mais positivo. Essa que é meu julgamento final disso. E assumindo também que o país, Brasil, nasceu um país unitário, central. Né? Então, ainda temos, infelizmente, essa característica. A gente não conseguiu abrir mão do centralismo. Né? Esse exercício de deixar os estados mais autônomos, a gente não conseguiu gerar ainda essa realidade. Então, a gente está ainda com esse problema aí de transição. No entanto, eu acho que, do ponto de vista central, dá para estabilizar. Só que estabilizar com o parlamentarismo. O presidencialismo, eu acho que gera muita estabilidade, na minha opinião. O presidencialismo já se mostrou absolutamente ineficiente no Brasil. Então, já demonstrou. Realmente, o regime parlamentarista faz mais sentido para um país como o Brasil. Mas, mais importante do que o regime parlamentarista, nós precisamos do seguinte: uma Constituição que dê absoluta liberdade individual, que proteja o direito de propriedade às últimas consequências, que dê direito à vida e ao direito de defesa. Esses 3 direitos são sublimes. Mas o princípio da subsidiariedade, para a gente diminuir o gigantismo desse Estado, dando mais poder para municípios, depois estados, e tirar
da federação esse grande poder que ela tem. Nós precisamos reduzir o tamanho da União. E mais ainda, acima de tudo, soberania do povo. O Estado existe para servir o povo. Nós precisamos deixar isso claro. Por isso tem que ser uma constituinte exclusiva, não escrita pelos políticos de carreira, para que nós possamos ter, efetivamente, um Estado que sirva ao cidadão. Nós precisamos mudar o estado de coisas. E aí, uma vez que fizermos essas reformas profundas na Constituição e colocar o povo, o Estado para servir o povo como soberano, estejam certos. Porque já foi pesquisado de que os países onde o indivíduo tem maior liberdade, que tem menos interferência do Estado na vida dele, as pessoas são mais felizes e têm mais qualidade de vida. Então, nós precisamos de um Estado com muito mais liberdade do que nós temos hoje. Sem dúvida. Modesto, deixa eu só falar que eu recebi aqui uma mensagem do Ludovico, The Man, não do Clube do Ludovico, dizendo que vai mandar para vocês três o livro do mês, O Milagre da Filadélfia, para vocês apreciarem. Então, muito obrigado. Tá? Excelente. Nós já estamos, infelizmente, chegamos no horário, então eu queria agradecer a participação do Salim e do Luiz, mas queria deixar as palavras finais com você, Modesto. Essa é, sem dúvida, o ponto de partida para a discussão para uma futura mudança da Constituição brasileira. É algo que leva tempo, que tem que haver um convencimento na sociedade. O Luiz está engajadíssimo nisso, Salim também, e que dirá você, né, Modesto, que escreveu um livro para dar esse ponto de partida. Então, por favor, Modesto, considerações finais, mais uma palavra sobre o curso também. E, pessoal, olha, as inscrições estão na tela aí, estão abertas a partir de agora, 28 e 32, abriu aí, conteúdo Mises aí, http conteúdomises.org.br/Nova Constituição para o Brasil. Hélio, eu fico muito contente de ter participado de uma discussão dessa que, inclusive, o Bruno e outros participantes também falaram e propuseram ideias, e dizer o seguinte, que falta ao Brasil, no momento, ou também antes, mas agora, sobretudo, propostas. Não adianta ficar reclamando que o governo é ruim, que o governo é péssimo, que o governo não sei o quê. Que tem as propostas para mudar essa situação que o Brasil produz por ano, como o Salim falou muito bem, analfabetos, milhares de analfabetos funcionais, pessoas invisíveis, 60 milhões de invisíveis que ele falou que se identificaram finalmente para receber benefícios. Nós produzimos no Brasil a miséria, a pobreza, a marginalização de milhares de brasileiros, porque o Estado promove isso e pega todos os recursos para os seus membros usufruírem dos benefícios. Então, eu acho que é necessário ter propostas concretas, e esse livro que eu escrevi, e agora o curso em que vai ser debatido esse livro, com o apoio de vocês todos, que eu acho muito importante, das instituições, do Felipe, que é um grande especialista em matéria, Constituição, eu acho que nós vamos começar esse debate democrático, porque nós não podemos continuar a produzir a pobreza no Brasil. Nós temos que produzir riqueza que se faz através das oportunidades que se criam para todas as pessoas, mas não só produzirem, saberem, terem capacidades de conhecimento, mas também serem felizes a ponto de poderem realmente usufruir da vida como merecem. Então, nós queremos acabar com esse Estado opressivo, dominante, e a Constituição é o veículo para fazermos isso através de uma nova proposta nesse sentido. Muito obrigado. Pessoal, é isso. São 8 sessões com o professor Modesto Carvalhosa, R$ 199.
Agradeço a todos pela participação, em nome do Instituto Mises Brasil. Muito obrigado, Salim. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, professor Modesto Carvalhosa. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Você, obrigado, Salim. Obrigado, Felipe. Obrigado.